Saudações, prezada aluna, prezado aluno. Eu sou o professor Danilo e vamos começar hoje aqui o nosso segundo vídeo da disciplina Imagem Vetorial. Ainda trabalhando com o software Adobe Illustrator, essa semana vamos converter uma imagem em bitmap em vetor por meio do traçado em alto contraste. A gente também vai compreender o funcionamento básico dessa ferramenta de Image Trace para fazer o traçado da imagem. E como exemplo, vamos fazer o exercício de vetorização de um desenho para produzi-lo depois em cores, combinando os recursos do Image Trace com a ferramenta Pen Tool que a gente aprendeu no último vídeo. Imagine que a gente fez um desenho no papel com técnicas tradicionais e a gente quer levar esse desenho para o Illustrator. Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Existem várias maneiras. Ou você pode escanear o seu desenho e redesenhá-lo por cima do Illustrator mesmo, utilizando, por exemplo, a ferramenta caneta, ou a gente tem a possibilidade de fazer uma vetorização semi-automática, por assim dizer, utilizando o Image Trace ou o recurso traçado de imagem. Só que para usar o traçado de imagem, o desenho ele precisa obedecer a certas configurações, certos critérios, para que a gente tenha o processo otimizado e a gente não tenha muito retrabalho ajustando o desenho depois. Existem dois métodos a princípio de transferir então o desenho do papel para o computador. A gente pode fazer isso através de um scanner, né? Um scanner comum, não precisa ser um scanner profissional, ou mesmo a fotografia utilizando a câmera do smartphone. Hoje em dia, o software ele tem uma precisão tão grande que mesmo uma foto de baixa qualidade, baixa resolução, consegue ter uma vetorização razoável. Então a gente vai usar aqui como exemplo, para a gente poder fazer o exercício, utilizando o que seria a situação mais precária possível, né? Não temos o scanner, ou estamos numa situação em que não temos tempo de escanear com cuidado, etc. Então a gente vai dar o exemplo com uma foto de um desenho retirada com a câmera de um smartphone. Primeiro, vamos então ver os desenhos de exemplo aqui, né? Aqui na tela do computador, eu já baixei previamente dois exemplos aqui, duas ilustrações que vamos utilizar como exemplo. A primeira delas é uma imagem de um livro que a gente lançou em 2016, né, o livro chamado Um Sonho Careca. A gente vai tentar vetorizar essa personagem que está centralizada aqui. E o outro exemplo será essa personagem, que é uma personagem da webcomic Samurai Boy, que também já mostrei em alguns exemplos para vocês. Todas essas duas imagens, né, elas foram tiradas com a câmera de um celular. Então não são imagens de alta qualidade, a resolução está baixa, mas todas duas têm uma característica em comum. O traço de preto está muito marcado nos desenhos. É necessário que a gente tenha um desenho então com alto contraste para poder usar a ferramenta de alto contraste, que é o Image Trace ou traçado de imagem do Illustrator. Senão ele não consegue pegar a forma com precisão. Essas duas imagens aqui, né, tanto a Indiazinha Chalua quanto a Lorena do Sonho Careca, elas atendem a esses critérios. Muito bem, então vamos abrir o Illustrator para ver como proceder com as imagens já transferidas para o computador através da câmera do celular. Lembrando que você tirou a foto com o seu celular, pode transferir para o seu computador através do envio por e-mail mesmo, ou se tiver alguma transferência feita por cabo, também terá sucesso, o resultado vai ser praticamente o mesmo. Então vamos abrir o Adobe Illustrator, clicando no ícone na nossa barra de início. Na tela de início aqui do Illustrator, ele mostra pra gente, né, vocês devem se lembrar, inicialmente aqui os trabalhos recentes que foram feitos utilizando o software nesse computador, mas a gente vai criar um arquivo novo. Então na tela de boas-vindas do Illustrator, você pode clicar aqui no primeiro ícone da esquerda, Create New, ou então Criar Novo, se a sua versão estiver em português. Na tela que se abre em seguida, aqui com as opções de arquivo para a gente poder trabalhar, na barra superior você vai escolher a opção Web, e a segunda aqui da esquerda para a direita, Web Large, que é o 1920 por 1080 pixels, é um tamanho satisfatório para a gente usar na maioria dos tamanhos de tela, tanto para filmes, computação gráfica, quanto para jogos digitais, que são os principais focos aí, né, do nosso processo de arte visual. Então, Web Large, 1920 por 1080, as outras informações aqui na coluna da direita estão ok, modo de cores RGB, podemos clicar no botão azul, Create, ou se estiver na versão em português, Criar. Então aqui temos a tela do Illustrator,
barra de ferramentas aqui à esquerda, barra de tarefas, né, aqui à direita, e no centro a nossa tela de trabalho. Vamos então abrir as duas imagens de exemplo, File, Open, ou então Arquivo, Abrir, ou tecla de atalho Ctrl O, Command O se você estiver trabalhando num computador com o sistema operacional macOS. Eu previamente já deixei salvas aqui, as imagens se chamam Lorena e Chalua, são os nomes das duas personagens. Eu posso abrir as duas de uma vez, elas se abrem aqui em abas diferentes no Illustrator, né? Então vamos ver aqui as diferenças. Primeiro, uma dica muito importante, evite de trabalhar no arquivo original. Eu abri a imagem aqui no Illustrator, já vou tentar vetorizá-la. Evite fazer isso para você sempre manter o backup. Então eu vou utilizando a ferramenta de seleção, ou seja, essa setinha preta aqui no canto superior esquerdo da minha barra de ferramentas. Eu vou clicar na imagem, digitar Ctrl C para copiá-la e aí colar no arquivo que eu criei, que vai ser o meu arquivo de trabalho. Ctrl V. Posso mover aqui a imagem para um lado da tela e vou usar aqui o mesmo procedimento com o outro desenho, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar os dois lado a lado aqui para a gente poder ver as diferenças no processo de vetorização. Primeiro, é preciso que a imagem seja selecionada. Então eu vou utilizando aqui a ferramenta, a setinha preta aqui, né, do canto superior esquerdo, Selection Tool, ou ferramenta de seleção, clicar na primeira imagem que eu quero vetorizar. Com a imagem selecionada, eu preciso de acionar ou disponibilizar a ferramenta que eu vou utilizar, que é o traçado de imagem, ou Image Trace. Por padrão, essa ferramenta não fica disponível na interface do Illustrator, nós precisamos ativá-la. Para fazer isso, você deve acionar o menu Window, aqui em cima, ou Janela, se estiver trabalhando em português. E aí, entre as opções, a gente vai procurar o Image Trace, ou traçado de imagem. No menu Janela, Window, as opções sempre estão em ordem alfabética. Então, se você estiver trabalhando com o software em português ou em inglês, pode ser que a ordem esteja diferente. O Image Trace é uma das opções intermediárias aqui na versão em inglês. Em português, como vai ser traçado de imagem, pode ser que ele seja uma das últimas. Fique atento a isso para não se perder e ficar procurando à toa. No meu aqui, como está em inglês, vai ser Image Trace. Quando eu clico no Image Trace, ele abre aqui a barra de tarefas do Image Trace. Para que eu tenha acesso a ela no futuro, eu posso clicar aqui nesse espaço vazio do lado do nome Image Trace e arrastar essa aba para a minha barra de tarefas para ficar junto com as outras. Clicando no ícone do canto superior direito, que parecem duas setinhas apontando para a esquerda, eu vou expandir os painéis e olha só, o Image Trace está disponível aqui para mim. Você vai notar que ele tem algumas opções. Lembrando que com a ferramenta de seleção eu preciso deixar a minha imagem selecionada. Nessas opções pré-definidas eu já economizo bastante tempo e eu vou escolher a penúltima, que é essa opção Black and White, ou preto e branco. A penúltima ou então a segunda da direita para a esquerda. Quando eu clico, ele já me mostra uma pré-visualização da vetorização. E você pode observar aqui que ficou muito prejudicada a imagem. Isso tem vários motivos. Primeiro, a foto que eu retirei, ela está um pouco escura, porque eu estava bloqueando ali a passagem da luz com o meu próprio celular para poder conseguir tirar a foto. Então a foto ficou escura, não ficou muito boa. E segundo, porque ela tem uma resolução ruim, porque foi tirada com a câmera de um celular. Mas nada disso é problema para o Illustrator. Felizmente ele consegue sobrepujar esses obstáculos. Então vou repetir o processo. Clico na imagem, clico aqui no Black and White, ou preto e branco, da pré-configuração do Image Trace. A imagem fica ruim e parece que perde muita qualidade, mas nas configurações aqui da barra do Image Trace a gente consegue reverter essas opções ruins. Primeiro, a gente vai ver que a gente tem uma opção Advanced aqui. Então vamos clicar aqui na setinha do Advanced, ou opções avançadas na versão em português, para ver as outras opções e a gente ter uma noção aqui do que a gente pode fazer. Primeiro vamos olhar na parte de cima aqui, ó, na pré-configuração, o Preset Black and White, como a gente havia acessado aqui pelo ícone. Depois, visualização, é o que a gente vai ver aqui no tratamento, se é o resultado final ou se é a imagem original, por exemplo, ou apenas o traçado. A gente pode deixar como está, resultado final. Modo preto e branco, que é como a gente vai trabalhar mesmo. E aqui embaixo a gente tem a opção limiar, ou em inglês, threshold. Isso aqui é o limiar entre o preto e o branco, porque a imagem não vai ter tons de cinza no resultado final. Vai ter apenas preto ou branco. Quando a gente caminha aqui para perto do 255, que é o limite máximo,
a imagem escurece toda. Quando a gente caminha para o zero, ela clareia toda, ou seja, ela valoriza os valores brancos. O ponto ideal da imagem vai estar em algum lugar no meio desse caminho. Provavelmente, porque a imagem já está um pouco escura, eu preciso clarear ela um bocado. Então ela precisa estar entre os 70 e o 40, provavelmente. Vou fazer um teste aqui inicial, colocar no 65. Aqui, ó, já dá para ver bastante da imagem com muita nitidez, como vocês podem observar. Se eu der um zoom aqui, ó, olha só. O traçado fica muito legal, a qualidade fica ótima. Então já está bem próximo aí do que é o resultado final ideal para essa imagem. Vou fazer mais um teste aqui com 55 para ver se a gente consegue um pouco mais de definição, porque a imagem estava realmente muito escura. Quase não dá para ver a olho nu, mas ficou um pouco mais nítida. Então eu já sei que o limiar ideal para essa imagem é 55. Se eu estiver satisfeito aqui com o resultado final, eu devo clicar aqui em cima, ó, na barra de propriedades do Image Trace, em Expand. Em português vai estar expandir. E quando a gente clica, olha só que legal, todo o desenho virou uma série de objetos de vetor agrupados. O que era branco na imagem, como você pode ver, vira objeto branco. E o que era preto, vira objeto preto. Então agora eu preciso desagrupar a imagem para eliminar os excessos aqui, os elementos que não me interessam, para depois fazer a colorização. Para desagrupar, você vai clicar no menu Objeto ou Object e vai pedir para que o Illustrator desagrupe ou ungroup, ou teclas de atalho Ctrl Shift G. E aí todos os objetos agora ficam independentes, como você pode observar. Então eu vou deletar aqui todos os objetos brancos que forem externos à minha personagem, para eu poder colorir apenas a personagem quando eu quiser. Posso deletar também esses outros rabiscos aqui que não pertencem ao desenho propriamente dito. Tudo isso utilizando a ferramenta de seleção, não preciso acionar nenhuma ferramenta diferente. Esses espaços vazios aqui também vou deletar. Pronto. Quero só então ficar com o objeto com preenchimento, ou seja, com objetos brancos, onde eu tenho elementos que podem ser coloridos no futuro, como a pele da personagem, a roupa e a arma dela, por exemplo. Vocês vão notar também que o desenho, porque ele estava cortado, ele tem algumas partes aqui no pé da personagem que ficaram abertas. Vamos tratar disso depois. Por enquanto, deixa aqui a imagem vetorizada, que já ficou bem satisfatória. E vamos passar para outra. A gente vê que a gente precisa tratar com configurações diferentes, imagens com características diferentes. Você vai notar que essa imagem aqui, ela tem os traços mais delicados, tem mais detalhes e o traço mais fino. E ela foi tirada de uma maneira mais competente, né? A fotografia não está tão ruim, então ela ficou mais clara. Então já é possível presumir que o meu limiar aqui, se eu quiser vetorizar, não precisa ser tão exagerado quanto a imagem da índiazinha Chalua. Então vamos repetir em etapas aqui o procedimento. Primeiro, com a ferramenta de seleção, clico na imagem. As opções do Image Trace ou do traçado de imagem já ficam disponíveis para mim. Da mesma maneira, vou clicar aqui no ícone Black and White, ou preto e branco, o segundo da direita para a esquerda. E aí o resultado final também, a princípio, é muito ruim. A imagem está toda prejudicada por causa da variação de cores e da baixa resolução. Mas um trecho dela já ficou muito bom, principalmente aqui no canto direito. Eu vou considerar para esse exemplo aqui apenas a personagem que está sentada no centro da imagem. Vou ignorar as outras duas. Então, olha só. Preset Black and White, ou pré-configuração preta e branca, visualização resultado do traçado e modo preto e branco. Mesma coisa da imagem anterior. Agora olha só o limiar. Se eu vier aqui para a direita, de novo, o preto vai predominar na imagem. Se eu vier para a esquerda, o branco começa a ficar mais interessante. Se eu colocar 55, o mesmo número que eu usei na imagem da Chalua, olha só o que acontece. Ela fica com um traçado muito fininho e eu perco alguns detalhes importantes, né? O detalhamento não fica tão legal.
Aqui na calça dela, por exemplo, fica uma abertura que eu não gostaria que ficasse, e assim por diante. O que vem aqui mais para a direita, por exemplo, quase tudo se perde. Então eu preciso de um pouco mais do que 55. A configuração já não pode ser a mesma do que foi no caso da imagem da Indiazinha Shalua. Então, ao invés de 55, com a imagem selecionada aqui, né, lembre-se de manter selecionada a imagem enquanto estiver tratando, eu vou mudar para, sei lá, 90. Vamos fazer o teste aqui. 90 já tem uma definição melhor, mas em contrapartida, aqui à esquerda ficou prejudicada demais. E como eu ainda quero preservar a mão da personagem que está no centro, eu preciso então de ter um pouco menos do que 90. Vamos tentar 80. Maravilha. 80 me dá definição suficiente na personagem aqui do centro e a mão dela continua visível de uma maneira aceitável. Então eu vou de novo clicar lá em cima em Expand ou expandir para finalizar a minha edição. Novamente, a gente vai ter aqui uma situação em que a gente tem objetos brancos e objetos pretos. Os objetos pretos correspondem ao contorno ou traçado da imagem, os objetos brancos são ou partes dos próprios personagens ou elementos de fundo que eu quero eliminar. Então vamos desagrupar, Ctrl Shift G, se você estiver trabalhando num computador Mac, Command Shift G, clico fora para desselecionar e aí eu clico aqui só nos objetos que eu quero eliminar. Você vai notar que se eu clicar aqui nesse objeto preto, ó, como ele está ligado a todo o contorno do desenho, eu vou acabar deletando também o desenho do personagem que eu quero manter. Então eu não vou fazer isso agora. Vou deletar só os excessos, as partes brancas que não fazem parte da minha personagem principal. Ótimo. O fundo foi embora. E agora eu precisaria separar essas outras personagens aqui, porque eu quero, vamos nos lembrar, né, só a personagem aqui do centro. Como é que eu faço? Uma boa forma de fazer isso de uma maneira bem simples é utilizando a borracha. Aqui na barra de ferramentas da esquerda, na segunda coluna, se o seu menu tiver como o meu mais gordinho, tiver duas colunas, ela vai estar mais ou menos aqui na metade. Se a sua barra de ferramentas estiver mais vertical, como agora, ela vai estar mais no começo. Ela está embaixo de uma ferramenta chamada Shaper, a segunda abaixo do pincel. Então, Eraser Tool ou borracha. A gente vai clicar na borracha e a gente vai deletar os excessos aqui. Minha borracha está um pouco pequena aqui. Você tem a opção, clicando duas vezes na borracha, de abrir as preferências da ferramenta e aumentar o tamanho. Aumente para um tamanho razoável para você conseguir deletar ou apagar, né, partes grandes do desenho sem precisar ficar clicando muitas vezes. Só de separar as junções aqui, você já tem a possibilidade de, utilizando a ferramenta de seleção, deletar os outros objetos. Só que você precisa separar em todos os pontos. Se ficar algum ponto sobrando, ou você vai apagar algo que não quer, ou vai deixar de apagar algo que gostaria. Só tenha atenção para poder desconectar todas as partes. E depois é só deletar mesmo. E agora a outra personagem só está conectada por essa pétala aqui. Vamos deletar também. Pronto. Agora temos aqui a personagem Lorena, que é uma florzinha, né? E a personagem, a Indiazinha Shalua, aqui à esquerda. Muito bem. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para colorir essa personagem, né? Vamos começar pela Shalua, que tem um desenho mais simples, e a gente vai utilizar um tipo de colorido mais simplificado para ela também. Primeiro, dentro dela, cada parte é um objeto vetorial. Então a gente pode atribuir a cada um deles a cor que a gente quiser. Então você vai selecionar cada parte, por exemplo, o rosto dela aqui. Clica duas vezes na opção de preenchimento e atribui a ela uma cor utilizando a caixa de diálogo.
Você vai notar que ela ficou cinza ao invés de ficar naquela cor que eu utilizei antes. É porque, como a gente utilizou o traçado em preto e branco, inicialmente o Illustrator vai tratar todos os vetores como preto e branco, portanto só com escala de cinza. Mas aqui na aba de cores, na nossa barra de tarefas, a gente consegue nas opções, aqui nesse íconezinho que são 4 linhas horizontais, pedir para ele exibir em RGB. E aí a gente vai ter acesso a todas as cores. Se você quiser se adiantar, você pode selecionar todos os objetos vetoriais e já pedir para ele tratar como elementos em RGB. Para colorir outros objetos, por exemplo, o tronco, as mãos, os dedos dela com a mesma cor, você pode selecioná-los e utilizar a ferramenta conta-gotas ou eyedropper. Clica na ferramenta conta-gotas e clica no objeto que você já definiu a cor. Vamos fazer assim com os outros elementos. Eu não vou colorir o personagem todo, porque aí a gente vai no outro personagem fazer um colorido mais avançado. Aí de novo, RGB. Muito bem. Muito bem. Quase terminamos aqui de colorir a personagem Xalua. Ficaram faltando aqui os pés dela, que estão abertos e, portanto, não são objeto, não tem como selecionar, por enquanto, pelo menos. E os olhos dela, que estão com a mesma cor da pele, fica muito esquisito. Como é que a gente poderia fazer para deixar branquinho aqui, sendo que a gente não tem a conexão que falta, né? Para isso a gente pode usar a ferramenta caneta. Dá só uma olhada. Aqui na cor, ao invés de marrom, que é o tom de pele que a gente está usando aqui para ela, eu vou usar a cor branca, utilizando a ferramenta caneta com a cor branca de preenchimento ativa e a cor de contorno ou de traçado configurada para transparente ou sem cor, a gente vai desenhar o elemento que a gente quer que fique na cor do branco do olho dela. Desenho um objeto num dos lados, o outro objeto no outro lado, e aqui com o outro olho eu repito o procedimento. Foi até rápido, né? Só que ficou um pouco esquisito, ficou meio disforme. O desenho com traçado em preto e branco estava muito mais interessante. Como é que a gente faz para voltar a deixar isso sobressaindo, né? Essa parte pretinha aqui que tinha traçado. É muito simples. A gente clica no objeto que é o traçado, esse objeto preto, e a gente já utiliza o menu Object, Arrange, ou Objeto, Arranjar, Bring to Front, trazer para frente. E aí o contorno passa para frente e a personagem fica com os olhos brancos e verdes, né? O fundo do olho branco e a íris verdinha aqui, bacana. Vocês devem ter já presumido como é que a gente faz então para colorir os pés dela que estão abertos. É exatamente o mesmo procedimento. Eu vou utilizar a ferramenta caneta e vou capturar aqui com o conta-gotas ou eyedropper a cor de pele da personagem. Ferramenta caneta ativada, contorno transparente, cor de preenchimento marronzinha. Vou desenhar aqui, como se fosse uma espécie de máscara, o pezinho da personagem utilizando a caneta. Faço a mesma coisa com o outro pé. E aí depois eu seleciono o objeto do contorno, que é preto, e também de novo vou em objeto, arranjar, trazer para frente. E pronto, temos o colorido aqui da personagem. Como é que fazemos agora com a parte do desenho que está faltando? Também não é difícil, a gente pode corrigir isso utilizando justamente a ferramenta caneta. A cor preta, que é a cor do traçado, já está ativada porque foi o último objeto que a gente trabalhou. E eu posso completar aqui o desenho utilizando a ferramenta caneta. Dos dois lados eu posso fazer isso.
Olha aí, ó. Então, como vocês podem perceber, né, a ferramenta caneta é extremamente útil para desenhar no Illustrator. Mesmo do zero, a gente conseguiria fazer isso. Se eu tivesse optado, por exemplo, por ao invés de vetorizar, deixar o desenho original apenas a lápis, mando a foto aqui para o Illustrator, eu poderia redesenhar por cima do desenho a lápis utilizando apenas o Illustrator. Se a gente não tem muita desenvoltura ou muita experiência, esse processo pode ser muito demorado. Então, é mais rápido a gente finalizar com uma caneta preta mais forte, um nanquim, por exemplo, escanear ou fotografar e utilizar o traçado de imagem do Illustrator ou Image Trace e depois só fazer pequenas edições. Eu pelo menos acho mais rápido dessa forma. Agora a gente vai ver como é que a gente pode usar a caneta para dar mais volume e vida para a personagem, utilizando o exemplo aqui da personagem Lorena. Então a gente vai começar com um processo mais ou menos similar ao que foi a Indiazinha Chalua, mudando a cor dos objetos que aqui estão. A pele da personagem, eu já vou selecionar vários objetos aqui que são da pele dela. O braço direito, o braço esquerdo e as duas canelinhas aqui, as duas pernas, além, claro, do rosto. Como ela é uma florzinha, a pele dela tem a cor do miolo da flor, então é mais amarelada, né? Clico aqui na caixa de diálogo da cor de preenchimento e escolho um tom de amarelo que me agrade. De novo, ficou em escala de cinza, então a gente pede para o Illustrator reconhecer como RGB. A gente teve um probleminha aqui por causa das partes que estão abertas, mas não se preocupe, a gente vai corrigir isso no final, similar ao processo que a gente fez com a Indiazinha Chalua para corrigir também. A roupa dela vai ser cor de rosa. Bem clarinho, de novo, convertemos para RGB. A calça vai ser num tom de verde. E o casaquinho também vai ser num tom de verde, só que mais escuro. Então eu posso inclusive copiar com conta-gotas o tom de verde da calça e mudar para uma cor um pouco mais escura, uma tonalidade de verde mais escura utilizando a caixa de diálogo. Já ficou um pouco mais interessante. Como ela é uma margarida, as outras pétalas são brancas mesmo, então não preciso alterar nada. E aqui a gente tem uma folhagem, né, que fica como se fosse um colar aqui da personagem. Eu posso também deixá-las num tom de verde, dessa vez vai ser um verde também mais claro, parecido com o tom de verde aqui da calça, só que notem que eu não vou clicar aqui na do meio, porque ela tem uma abertura, né? Eu vou deixar ela por enquanto na cor da camisa dela mesmo. Vou usar o mesmo verde da calça como referência e vou deixá-lo um pouco mais claro. Muito bem. A princípio aqui temos a nossa personagem em plenas cores, a sapatilha vai ser branca também. Para poder fazer as pétalas voltarem a ser brancas e o permanecer com o rosto amarelinho, né? Também a mesma coisa aqui com a folhagem dela, a gente vai utilizar a ferramenta caneta para redesenhar os objetos que estão abertos. Então eu vou pegar o conta-gotas, pegar a cor verde aqui no próprio exemplo, e com a ferramenta caneta vou fazer o desenho da máscara. Ficou até razoável, né? Mas ainda está estranho. Por quê? Falta trazer o contorno para frente. Então vamos clicar no contorno com a ferramenta de seleção. Object ou objeto, Arrange ou arrange, Bring to front ou trazer para frente. Pronto, agora o desenho está todo colorido. Faltaram duas pétalas aqui, né? Eu tinha me esquecido. Vou fazê-las aqui rapidamente. O desenho está colorido e todas as partes da personagem, por assim dizer, estão com as cores adequadas, né? Só que o desenho está com as cores muito chapadas. Como é que a gente pode fazer para deixá-lo com um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de diversão?
tem uma maneira muito legal de fazer isso, que é justamente adicionar o sombreado. Como é que a gente faz isso? Se a gente está trabalhando com papel ou com aquarela, você pode utilizar um tom de cor um pouco mais claro ou um pouco mais escuro para dar uma diferença de contraste e simular uma iluminação. Vamos fazer isso aqui utilizando o Illustrator e a ferramenta caneta. Vamos imaginar o seguinte. Aqui, em um dos lados da imagem, a gente tem uma fonte de luz. Vamos fingir que esse círculo aqui é a nossa fonte de luz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai estar mais claro aqui à esquerda da personagem e mais escuro à direita. O que eu devo fazer então? Eu vou pegar aqui a ferramenta caneta. Com o conta-gotas vou escolher o tom de pele aqui da personagem. Abro a caixa de diálogo e uma dica boa é trabalhar com as diagonais. Por quê? No seletor de cores, ou Color Picker, nesse box onde a gente seleciona a cor, ele varia o tom de duas maneiras. Da esquerda para a direita, ele varia em saturação, ou seja, quanto mais para a esquerda, menos eu vejo da cor que eu quero, quanto mais para a esquerda, mais eu vejo dessa cor. E na vertical, ele varia em iluminação. Quanto mais para cima, mais eu tenho o branco ou a luz, e quanto mais para baixo, mais eu tenho o preto ou a escuridão. Então, se eu caminhar na diagonal, eu vou sempre variar essas duas variáveis de maneira equivalente e, portanto, também equilibrada. A cor vai ficar mais natural. Note que nesse quadrado menor, a gente tem aqui uma cor apenas. É porque a minha cor final e a minha cor original é a mesma. Mas quando eu modifico a cor, olha só, a minha cor antiga fica aqui embaixo e a nova fica aqui em cima. Se eu movo o mouse apenas para baixo, eu consigo escurecer em relação à cor original, mas ela fica um escurecido meio acinzentado. Por outro lado, se eu movo apenas lateralmente, ele vai ficar mais escuro, mas meio que amarelado, só não funciona bem como um sombreado. Por outro lado, se eu movo nos dois, ou seja, na diagonal para a direita, eu escureço o tom e eu escureço a luz. Então eu vou ter um tom de amarelo que vai funcionar muito bem como uma espécie de sombra para a pele da personagem. Isso vai valer para todas as cores. Clico em OK e aí, utilizando a caneta, eu vou desenhar a luz. Olha só, apenas com a variação de tom na pele, a gente já tem uma noção de profundidade muito maior na personagem. Ainda está um pouco estranho porque a sombra ficou por cima do contorno, mas se a gente, de novo, trouxer o contorno para frente, o olhinho aqui dela também, né, que está por baixo, olha só como a personagem já ganha mais volume, né? Mais vida, fica parecendo bem mais interessante. Vamos acelerar um pouco o vídeo aqui, eu vou terminar de sombrear a personagem utilizando o mesmo processo. Recapitulando, seleciono uma cor, que a personagem já tem, clico duas vezes no seletor, escolho um tom um pouco mais escuro movendo aqui o mouse na diagonal, e depois vou utilizar a ferramenta caneta para desenhar a sombra dela. Vamos lá. Vou repetir esse procedimento com todas as outras cores.
Muito bem, pessoal. Depois que tiver desenhado todas as máscaras de sombra, a minha última dica para você é, caso você tenha, como eu aqui, um desenho com vários pontos de traçado de preto que estão separados, como aqui o olho dela, a boca, para você não precisar ficar selecionando um por um, você pode selecionar aqui a sua varinha mágica, ou Magic Wand, que está logo embaixo da ferramenta de seleção, e clicar num objeto preto. Ele já vai selecionar automaticamente todos os elementos que forem pretos no seu desenho. Depois você repete o procedimento. Vem Object, Arrange, Bring to Front. Olha só como o desenho ficou com muito mais vida do que ele tinha antes. Então, pessoal, por hoje vai ser só, né? A gente tem aqui um desenho que é fácil de colorir utilizando a ferramenta caneta e dar essa tonalidade mais viva com sombreado. Mas se você estiver iniciando, nunca tiver feito um desenho com sombreado antes, pode sentir um pouco de dificuldade no início. A minha dica para você, se for o seu caso, é o seguinte: imagine a direção da fonte de luz e tente ser fiel a essa fonte de luz o máximo possível, escurecendo apenas as partes que forem contrárias à direção da luz, mas respeitando a curvatura da forma do desenho, né? As dobras da roupa e assim por diante. Com quanto mais experiência você tiver, melhores serão os seus desenhos nesse tipo de exercício. Então você deve treinar bastante, de preferência olhar bastante referências, observar bastante fotografia e outros desenhos de outros artistas para ter um resultado satisfatório no seu trabalho também. Recapitulando então, nesse vídeo nós vimos como vetorizar uma imagem bitmap, convertendo-a em vetor utilizando a ferramenta Image Trace e, por fim, como utilizar a ferramenta caneta para fazer pequenas correções, ajustes no desenho e, principalmente, para adicionar cor de uma maneira viva, para deixar a ilustração mais interessante com sombreados e mesmo iluminação. Esse mesmo recurso da caneta você consegue utilizar de maneiras extremamente variadas e você pode perceber que a gente não usou várias ferramentas do Illustrator. É saber usar bem as poucas ferramentas necessárias para desenho que vão fazer os nossos desenhos ganharem vida e ganharem também personalidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por prestar atenção até aqui. Espero que você tente fazer o seu próprio desenho também, finalizando com nanquim ou com tinta preta para poder vetorizar e colorizar utilizando o Illustrator. Muito obrigado, até o próximo vídeo educativo e bons estudos. Um abraço.